Quando a gente pensa em câncer, vem logo na nossa mente a imagem de um aglomerado de células defeituosas que se multiplicam sem parar pelo nosso organismo. E aí eu te pergunto, será que existe de verdade alguns hábitos que nós temos no dia a dia que podem ajudar a prevenir a existência do câncer? As células do câncer, elas geram uma acidez na região onde elas estão. E essa acidez pode aumentar a proliferação dessas células, aumentando então a agressividade do tipo de câncer ou mesmo aumentando a chance de metástase. Pensando nessa acidez, é que surgiu a primeira hipótese, então, de que a água com limão, quando ingerida, pelo limão ser uma fruta ácida, ela poderia combater essa acidez. Como assim? Vou explicar. Muitas vezes, alguns alimentos ácidos, quando são ingeridos, permitem que a nossa urina fique alcalina. A alcalina é o oposto do ácido. E aí daí surgiu a hipótese de que a água com limão, sendo ingerida todos os dias, tornaria o nosso organismo mais alcalino, ou seja, menos ácido, podendo impedir a proliferação dessas células do câncer. Porém, não é assim que funciona. O nosso corpo ele tem um mecanismo natural de controle da acidez e da alcalinidade. E não é a fruta que a gente ingere todos os dias que vai fazer com que o nosso corpo se torne mais alcalino, e sim um novo estilo de vida, muitas mudanças nos nossos hábitos alimentares e no estilo de vida. Então essa é uma informação incorreta. É mito que a água com limão poderia prevenir aí o câncer. Até porque se a gente for pensar, essa acidez das células cancerígenas ela é uma consequência da existência do câncer no organismo e não a causa do câncer. A água com limão ela é muito saudável por ser rica em vitamina C, por ajudar na imunidade e em outras questões do organismo, porém não para fazer a prevenção do surgimento do câncer. Agora eu quero falar para vocês sobre o micro-ondas. O micro-ondas ele produz uma radiação eletromagnética chamada micro-onda. Ela promove a agitação da molécula do alimento que produz o calor, por isso o alimento esquenta. E aí quando a gente ouve falar dessa palavra radiação, a gente já se assusta, né? Porque radiação é uma coisa negativa. Porém, a radiação emitida pelo micro-ondas, ela é muito pequenininha, que não é capaz de fazer uma modificação das moléculas do nosso organismo. Ela se assemelha muito às ondas eletromagnéticas emitidas pelo Wi-Fi ou mesmo pela onda do rádio. Então o micro-ondas, na verdade, ele coloca ali a água dos alimentos para dançar, ficarem agitadas, aumentando então a produção de calor ali naquele local. Quando você para o micro-ondas, essa radioatividade cessa e aí permanece ali apenas a energia que foi formada pela agitação das moléculas no alimento, que é o aquecimento daquele alimento. Então ele não é capaz de produzir câncer no nosso organismo. Agora, o uso do plástico é um assunto bem polêmico. Eu vou tentar explicar para você de uma maneira bem simples e depois eu pensei em gravar um vídeo só sobre o plástico e a nossa saúde, porque o assunto é muito extenso. Então o plástico é formado por uma coisa que se chama polímeros. Por exemplo, para permitir que esse polímero fique mais transparente ou mais resistente, são adicionados aditivos químicos a esses polímeros. Um desses aditivos químicos chama bisfenol A, que é conhecido como BPA. Esses aditivos químicos, quando o plástico é aquecido ou mesmo exposto ao sol, esses aditivos químicos podem sim se diluir e misturar-se ao alimento. Muitos aditivos químicos são encontrados na maioria das embalagens e não apenas nas de plástico não. Por exemplo, nos alimentos enlatados a gente tem, por exemplo, o bisfenol A. Nos galões de água também nós temos bisfenol A. E aí o que acontece? Esses elementos, esses aditivos químicos, eles vão se dissolvendo e se misturando no alimento ou na bebida. Então, o BPA, uma vez ingerido pelo nosso organismo, né, absorvido pelo nosso organismo, ele pode se ligar a receptores hormonais, como por exemplo o estrógeno. E aí sim ele pode fazer uma mutação nessa produção celular, podendo sim causar o câncer, principalmente de próstata e de mama. Porém, os estudos até hoje não revelaram claramente que o BPA é um causador de câncer, porque isso é um estudo feito que deve ser feito a longo prazo para a gente chegar em alguns resultados. O que sim é fato é que
As gestantes que consomem esse BPA podem causar malformação, podem alterar também a predisposição ao desenvolvimento do câncer nos bebês. E o BPA, ele de fato é um causador também de várias outras doenças que não são o câncer, como por exemplo doenças neurológicas gravíssimas. Então o plástico livre de BPA deve ser preferido e procurado ser utilizado pela maior parte da população. Porém, se você puder evitar o uso de plástico para a manutenção dos seus alimentos na sua residência, seria o ideal, até que todos os estudos sejam conclusivos. Bom, a panela elétrica, ela foi desenvolvida aí para substituir as frituras em óleo de imersão. Então, de um lado ou de outro, ela já é positiva por conta disso. Agora, pensando no fato do câncer, vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos refletir. O processo de cocção dessa panela elétrica se dá pelo processo das hélices que geram ali o ar quente que faz a cocção do alimento. Simples assim. O que a gente precisa tomar cuidado é que os alimentos ricos em amido não deveriam ser cozidos nesse tipo de panela porque podem sofrer uma alteração, e os alimentos cozidos a longo tempo e atingindo 120 graus também não é um indicado, porque libera uma substância chamada acrilamida. Essa substância, sim, é conhecida como potencial substância cancerígena. Vale a pena ressaltar que uma panela elétrica que veio para tornar nossa vida mais saudável também merece que sejam inseridos ali, cozidos nela, alimentos que também sejam saudáveis. Não vale de nada você usar esse tipo de panela para você cozinhar diariamente alimentos ultraprocessados e congelados, combinado? E aí a gente finaliza falando da acrilamida, que de fato os alimentos que são cozidos por longo prazo, e aí é fácil da gente identificar que são aqueles alimentos que ficam excessivamente crocantes, ou que eles são defumados também, ou aqueles alimentos que são encostados no carvão, ou mesmo aqueles alimentos que vêm para a mesa e eles têm aquelas partes mais pretas, mais queimadinhas do alimento. Eles têm essa substância e isso sim é altamente cancerígeno, principalmente os alimentos ricos em amido e em açúcar. Então, por exemplo, pão, batata doce, bolo, etc. Esses alimentos ricos em amido, quando passam do ponto do cozimento, são potenciais alimentos cancerígenos. Eu espero ter agregado bastante informação sobre esse assunto tão importante. Se você achou importante também, lembra de compartilhar esse vídeo, clica no like, se inscreve no canal porque mais informações sobre saúde serão colocadas aqui no canal.